Senhores, estão dando início aos nossos trabalhos desta noite aí também dedicada aos festejos de São João. Tenho certeza de que todos saindo da palestra vão fazer os seus festejos, né? Quero saudar todos os alunos, todos os profissionais aqui reunidos, dizer que é uma noite muito alegre para nós e a noite está com uma lua muito bonita também, saudando o grande evento que nós faremos hoje aqui na nossa instituição. Em nome de toda a instituição, do Centro Universitário IESB, da nossa reitora, da nossa coordenadora do curso de Direito, professora Ani Ávila, quero dar as boas-vindas a todos e dizer que o nosso Centro Universitário IESB está sempre preocupado, né, em trazer questões práticas aliadas à teoria. É muito importante termos sempre um esteio teórico, mas a prática realmente complementa isso de maneira muito boa. Hoje temos aqui a presença de um grande amigo, um belíssimo profissional, Dr. Jandir Maia Failassi Neto, que assim como eu, também é gaúcho e adotou esse solo brasiliense aqui para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal também. Dr. Jandir atualmente ocupa este cargo nominalmente, né? Mas quanto às funções que ele exerce, já há pelo menos 20 anos está na Casa Civil, hoje este cargo assim nominado, mas as atividades feitas pelo Dr. Jandir, que ele vai vir falar aqui com a gente, já são feitas há mais de 20 anos na Casa Civil. Hoje, atualmente, então, como secretário adjunto da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Falaremos hoje, então, sobre a história brasileira pós-Constituição de 1988, a legística e sua função republicana. Sabemos todos nós, do direito constitucional e do direito administrativo, que a Lei Complementar 95 de 1998 estabelece regras para a elaboração de leis e de atos normativos. Também sabemos que o Decreto 9.191 de 2017 vem regulamentar bastante, no âmbito do Poder Executivo Federal, a elaboração dos atos normativos. E nós, como advogados, sabemos quão importante é essa atividade normativa. Temos a jurisprudência, temos a doutrina, mas sabemos a importância no direito dessa função de fabricação das normas jurídicas. É isso que o Dr. Jandir, há mais de 20 anos, faz muito bem na Casa Civil da Presidência da República, e não só nesse aspecto jurídico, eu diria que esse é mais só um dos aspectos que ele trabalha diariamente, a questão da Lei Complementar 95, a questão do Decreto 9.191, mas, sobretudo, os limites do direito, da política, da legislação, da negociação das normas. Muitas vezes a gente lê uma norma e acha que aquilo nasceu automaticamente, uma lei, um decreto, uma medida provisória. Aquilo nasceu automaticamente, alguém sentou, escreveu, e a partir do dia seguinte aquilo foi publicado no Diário Oficial. O Dr. Jandir tem uma história fantástica para nos contar aqui, de como lá dentro se fazem as normas jurídicas, desde uma negociação intensa, política, técnica, jurídica. Afinal, as normas são dos mais variados matizes possíveis. As normas jurídicas podem ser de infraestrutura, de licitações, contratos e convênios, de meio ambiente, de pandemia, né? Então, o aspecto técnico, o aspecto político, o aspecto jurídico. Então, o Dr. Jandir muito bem nos traz isso, né? Sabemos que o desenho do Estado brasileiro, desde a década de 30, de Vargas, vem num modelo forte de intervenção estatal, passado pelos governos militares da mesma maneira. A Constituição de 88 avança muito na questão dos direitos fundamentais, principalmente os direitos fundamentais positivos, e aí obriga o Estado, então,
a prestar essas ações positivas para a sociedade através de políticas públicas. Isso nós estudamos bem, os meus alunos do direito administrativo, falamos bastante isso, né? Todavia, a partir da década de 90, a gente começa a observar um movimento internacional e nacional de readequação da posição do Estado brasileiro. O Plano Bresser, de 1995, no Brasil, dá um novo posicionamento do Estado brasileiro. Eu diria que nos anos 2000, já no início do século XXI, isso vem reforçado, né, numa posição estatal mais de regulação, de fiscalização, e não mais de executora propriamente dita, né? Para isso, o Estado se vale de vários instrumentos do direito administrativo para execução, como concessões, o próprio terceiro setor, né? Então, esse desenho do Estado brasileiro, que às vezes avança mais, às vezes avança menos, né? Nos últimos anos, a gente teve aí a edição da Lei da Liberdade Econômica, que visava justamente minorar cada vez mais a participação do Estado, né, na atividade econômica. Agora, com o novo governo, novas demandas, novas políticas sociais voltam a demandar uma política mais interventora do Estado brasileiro. Enfim, tudo isso depende de normas, de leis, de medidas provisórias e de decretos. Isso passa muito além do contido na Lei Complementar 95 e no Decreto 9.191 de 2017. E é todo esse cenário de como fazer as normas que o Dr. Jandir vem aqui, então. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. É uma grande honra recebê-lo aqui na Faculdade de Direito do IESB, né? E já com um pedido da nossa coordenadora da Faculdade de Direito, que este não seja o único encontro para falarmos sobre a legística, sobre a elaboração das normas. Que possa haver mais desses encontros no segundo semestre, né? A participação numa sexta-feira de noite, né? Um dia de festas, festejos de São João, de um número que vai aqui crescendo cada vez mais de participantes, mostram um interesse dos colegas juristas em saberem até que ponto vai o direito, até que ponto outras ciências também elaboram, então, para a construção das normas jurídicas. É para isso que, com todo prazer, então, a partir deste instante, a palavra é do Dr. Jandir. Muito obrigado pela sua presença e ficamos muito gratos, sempre à sua disposição. Muito obrigado, Dr. Jandir. Eu que agradeço, professor Rui Pisticelli. Obrigado também ao IESB pelo convite para essa exposição, que vai me permitir expor um pouco sobre algo que eu tenho trabalhado desde 2001, junto à Presidência da República. Saudações também a todos que estiverem assistindo essa exposição. Bom, como é que surgiu formalmente, vamos dizer assim, a preocupação com a qualidade das normativas? Como é que ela virou uma questão normativa? A Constituição de 88 previu que lei complementar iria dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Artigo 59, parágrafo 4º, no que parece ter sido a primeira menção no Brasil a uma norma sobre elaboração normativa. Antes de a lei complementar na Constituição ser editada, tivemos já o decreto 468 de 1992, com as primeiras regras e procedimentos sobre a elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo Federal. Esse movimento, em 1992, parece ter sido reação do governo do então presidente Fernando Collor de Mello ao agravamento dos problemas de técnica legislativa. É interessante como as normas do início do governo Collor são algo excepcionalmente atécnico. Parecem anotações informais, são frases soltas nas quais alguém colocou um RT ponto, ou um sinal de secção, um símbolo de parágrafo, à esquerda. Já nos meses anteriores ao impeachment, nota-se uma evolução muito boa dos padrões de elaboração legislativa, a ponto de já ter ficado melhor do que em governos anteriores. Bom, não há tempo para analisar todos os motivos da reação, mas acredito que o surgimento de normas escritas sobre elaboração normativa tenha dado alguma colaboração. Posteriormente, houve a edição da famosa Lei Complementar 95, de 98, essa é de aplicação nacional, ao contrário dos decretos, esses que são de aplicação apenas para o Poder Executivo Federal. E também cabe registrar o constante do Manual de Redação da Presidência da República, em especial a primeira edição de 91,
que forneceu parâmetros mínimos para a redação e elaboração normativa no âmbito do Poder Executivo. Uma questãozinha terminológica. Legística. Esse termo constante, até no anúncio da exposição, até há pouco ele só existia em dicionários de português de Portugal. Só recentemente começou a aparecer no WAIS, e mais recentemente ainda parece que começaram a aceitar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não era considerado o português brasileiro. Já o Caldas Aulete ainda não reconhece. Até evito um pouco utilizar esse termo legística devido a alguns problemas, tais como dúvidas sobre os exatos limites. Também devido ao uso abusivo, em alguns casos, do conceito para questões menores. Muitos utilizam o termo legística para se referir apenas à técnica legislativa, o que aí é bem equivocado, pois técnica legislativa é apenas uma pequena parte da legística. Legística, segundo as conceituações mais comuns, ao menos, engloba também a análise das consequências materiais da norma e mesmo a aferição da legitimidade jurídica da norma. Tem que analisar algumas peculiaridades do caso brasileiro para se entender quais são os problemas que nós temos aqui em elaboração normativa. Temos vários problemas, a começar pela tendência de judicialização excessiva. O diagnóstico do Poder Judiciário, lá de 2004, apontou várias anomalias no volume de ações e nos gastos com o aparato do Poder Judiciário. Faziam que a despesa per capita do Poder Judiciário no Brasil, naquela época, fosse a segunda maior do mundo. O documento gerou reações negativas do Poder Judiciário e promessas de que outros estudos seriam elaborados, mostrando o erro das informações. Mas, até hoje, é desconhecida a análise comparativa posterior advinda de entes públicos. Estudos feitos por professores, não do ente público de 2004, já mostram que o gasto brasileiro com o Poder Judiciário já estava inacreditáveis 1,2% do PIB, o que é absurdo. É 4 vezes mais do que Portugal e Alemanha, na mesma época, países conhecidos por gastarem muito com o judiciário. Dados mais recentes mostram que já teria chegado a inacreditáveis 2% do PIB. Quanto ao total de processos no Brasil, em comparação com outros países, não se identifica estudos mais completos. É lugar comum ficar dizendo do número de ações incríveis no Supremo Tribunal Federal, em comparações com os tribunais supremos ou com cortes constitucionais de outros países. Contudo, geralmente não fazem comparações semelhantes do número de processos em outras instâncias do Poder Judiciário. Sabe-se que o número de processos trabalhistas, tributários e de cobrança de dívida no Brasil é algo particularmente anômalo. Também chama a atenção a intensidade da litigiosidade com os entes públicos e a facilidade com que qualquer norma, o ato do poder público é invalidado em juízo. Esse quadro torna relevante evitar qualquer alteração normativa que possa, direta ou indiretamente, implicar aumento da litigiosidade. Esse é o que eu busco fazer, tentar fazer com que evitar que aumentar ainda mais a litigiosidade. Curioso, contudo, que a assertiva que eu acabei de formular, que a litigiosidade excessiva, não é consensual. Seguidamente, seu pleito de medidas visando aumentar o número de processos judiciais. Pessoas dizendo que não. Temos que aumentar os processos judiciais, porque com mais processos judiciais as pessoas terão mais margem para garantir os seus direitos. São propostas que partem da premissa de que a forma de melhorar as condições de vida da população não é gerando aumento de produtividade econômica, reduzindo a criminalidade, reduzindo a corrupção ou tornando os entes públicos mais eficientes. Nada disso. Partem da premissa de que, aumentando as demandas judiciais, a riqueza vai surgir magicamente. Outro ponto a se levar em conta é a tendência brasileira de se achar que os recursos públicos são ilimitados. Roberto Campos, evidentemente, o vô, não o neto, o presidente do Banco Central, afirmava que a consciência da crise fiscal do Estado brasileiro no executivo é razoável, no legislativo é muito baixa e no judiciário é nula. Isso acho que continua verdade em grande parte. Existe a tendência de achar que a redução de despesa é problema do executivo. A função institucional do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, muitos parecem achar que é fazer com que o executivo deixe de ser pão duro e malvado. Já que o executivo só não gasta porque é mau, só por isso, nenhum outro motivo.
Nos últimos anos, de 2016 para cá, tivemos a novidade de o legislador aprovar normas limitando os gastos globalmente. Parece que passou a ser dominante no legislativo a posição de que os gastos globais do ente público são muito elevados. Aí se editou a emenda constitucional número 95 de 2016, vulgo PEC do teto, né, que tornou inconstitucional certos aumentos de despesa. Quando vi essa proposta, a primeira vez eu não entendi a lógica. Qual o sentido de o parlamento pretender tornar inconstitucionais certas normas de aumento de despesa por ele aprovadas? Não seria mais racional simplesmente não propor normas gerando despesas não essenciais? Não seria. Eu fui entender depois. Não seria porque essa posição contrária, o aumento total de despesa, é contra o aumento total de despesa, não quanto ao aumento das despesas individualmente consideradas. No caso concreto, é muito raro algum parlamentar ser contra o aumento de despesa. São contra os aumentos globais, mas nos casos concretos quase sempre votam pelo aumento de despesa. Mesmo depois da PEC do teto, continuaram propostas criando benefícios dos mais absurdos possíveis, mesmo com a crise fiscal brutal. Um dia se estabelece mais transposição de pessoal de ex-territórios para a União, outro dia mais pisos remuneratórios para categorias profissionais, pisos remuneratórios, podem ver. Sempre voltados apenas para categorias sustentadas pelo ente público ou majoritariamente por entes públicos. Piso remuneratório para construção civil, para bancário, para comerciário, para industriário, isso é impensável. É sempre normas voltadas ao gasto público. São também normas estabelecendo vantagens absurdas para a categoria de servidores. Recentemente tiveram normas reiteradas pretendendo converter cargos de nível técnico ocupados em cargos de nível superior, ou ascensão funcional descarada. São benefícios previdenciários para quem nunca contribuiu. São acréscimos de obrigações para o SUS que parecem longe do prioritário, e o rol seria infinito. Nesse contexto é que uma norma como a PEC do teto revelou-se importante, porque ela tornou ilegítima normas que criam benefícios não relevantes, conseguiu-se criar um método para tornar inconstitucional alguns aumentos absurdos de despesa nos casos concretos. Outro aspecto importante para entender algumas patologias legislativas tipicamente brasileiras. A questão do voto proporcional que gera parlamentares com pautas monotemáticas. Como assim? Deixa eu tentar explicar. Eu tenho lá um deputado X. O deputado X, ele foi eleito, não sei, para defender os servidores públicos. Ele quer mais aumento do servidor público. Ele não está interessado em outras pautas e os seus eleitores, ao votar, sequer prestaram atenção sobre a opinião dele quanto a outros assuntos. A posição dele será sempre, invariavelmente, defender pleitos corporativistas voltados aos segmentos servidores públicos. Já o deputado Y, esse tem como pauta única a redução dos tributos. Outras pautas não interessam, portanto, ele não presta atenção em medidas destinadas a conter o gasto público e até vota pela expansão do gasto público para evitar atrito com os colegas cujo voto vai precisar decidir sua pauta única. A esse sistema eleitoral soma-se alguns traços culturais brasileiros de uma sociedade com estrita hierarquia de classes e cujo jogo político é visto como disputa entre classes, sindicatos, associações, grupos profissionais ou corporações de ofício para ver qual grupo conseguirá extrair mais vantagens do Estado brasileiro. E o resultado é a produção normativa voltada para o casuísmo. Observa, não se trata de que todos querem individualmente extrair mais do Estado brasileiro. Não é bem isso. A peculiaridade brasileira é como todos querem defender os interesses do seu grupo específico. O interesse individual, ele pode até ser suplantado pelo interesse grupal, mas nunca o interesse grupal pode ser suplantado pelo interesse coletivo nacional. O país pode ser simplesmente um conjunto de grupos isolados. E também temos a tendência, nesse contexto, de projetos de lei ou de emendas parlamentares que eles não se destinam exatamente a serem aprovados. Você entende por que é um número tão fantástico de projetos de lei que não são votados? Porque eles não se destinam a serem votados. Não é essa a intenção. Eles não se destinam a serem aprovados e a produzirem efeitos concretos, mas a serem discurso,
sinalização política e demonstração de trabalho para o grupo específico que elegeu o político. Esse é o caldo do qual salta o excesso de normas de baixa qualidade. Observe que esses problemas são do parlamento e do executivo, até porque, geralmente, as anomalias na produção normativa de um poder contaminam o outro. Eu não estou, de modo algum, criticando o legislativo. Bom, como é que se dá... Deixa eu contar como é que se dá a tramitação de uma proposta de ato normativo dentro do executivo brasileiro. Acho que a maioria não tem noção. Temos o atual decreto 9191 de 2017, que contém regras de elaboração normativa e regras para a tramitação das propostas de ato normativo dentro do Poder Executivo Federal. A maioria das pessoas, acho que elas pensam que é assim: os ministros de Estado chegam no gabinete do presidente da República com um papel na mão e daí conversa com o presidente e o presidente pega e assina aquele papel. Não, não é assim. Ao menos não é assim há muitas décadas. Não são os ministros de Estado que despacham com o presidente da República a versão final das propostas de atos normativos. Não são. Claro, ressalva. Todas as propostas... Isso é uma coisa que eu não tinha bem noção quando eu cheguei em Brasília. Eu fui aprender quando comecei a trabalhar no Planalto. Não tinham me ensinado na faculdade. Todas as propostas de atos normativos que serão encaminhados para o Congresso Nacional ou de decretos e medidas provisórias que irão para o Diário Oficial da União têm que ser referendadas e formalmente encaminhadas por ministro de Estado. É uma regra tradicional e que hoje está bem esquecida. Todos os atos do chefe de Estado devem receber a referenda do ministro de Estado ao qual está afeta a matéria. Artigo 87 da Constituição. Na doutrina antiga, chegava a constar assertiva de que o ato presidencial, o ato que tinha assinatura do presidente, mas não tinha assinatura de um ministro de Estado, seria, pasme, inexistente. Hoje, a consequência prática da falta de assinatura do ministro de Estado é questionável, mas o fato objetivo é que, tecnicamente, existe a obrigação de que os atos têm que ser submetidos por meio de ministro de Estado ao presidente da República. Não podem ser submetidos por nenhuma autoridade inferior a ministro de Estado. Não pode ser dirigentes de autarquias e fundações, de agência reguladora, autoridades equiparadas a ministros de Estado, mas que não são ministros de Estado. No nosso fluxo, as propostas do ministro de Estado são encaminhadas para o presidente da República por meio eletrônico. Tem um sistemazinho próprio. O uso do meio eletrônico tem como vantagem, que muitas vezes as pessoas não atentam qual é a vantagem do meio eletrônico, eles não usam essa vantagem. É permitir que a mesma questão seja examinada paralelamente por diversos setores e não sucessivamente, gerando um gasto de tempo absurdo. Quando cheguei no Planalto, em 2001, foi apresentada uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, até estranhei o nome: Infraestrutura de Chaves Públicas, ICP Brasil, algo criado dentro da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. A assinatura eletrônica do ministro e do presidente ela tem que ser sempre dentro dos padrões de autenticidade, integridade e validade jurídica da ICP Brasil, nos termos da VLMP 2200. Não se cogita de atos normativos serem assinados eletronicamente por login e senha. Isso não existe. Bom, durante décadas, o dogma foi de que somente a certificação digital ofereceria real garantia de segurança, integridade e comprovação de autenticidade, e somente a ICP Brasil é e deve ser reconhecida por lei como apta a gerar documentos oponíveis a terceiros. Recentemente, o enfoque mudou. Dizem, não sei, que já existem meios de assinatura eletrônica tão seguros quanto a certificação, ou quase tão seguros quanto a certificação, e bem mais baratos. Agora temos a Lei 14603, de 2020, que valida assinaturas eletrônicas sem certificação digital, valida a assinatura avançada, valida a assinatura do GovBR, que não é certificado digital propriamente dito. Em qualquer caso, os atos de ministro de Estado e do presidente da República, a lei ainda exige certificação digital nos termos da VLMP. É um nível de segurança absurdo. Teoricamente, é uma tecnologia que até hoje não se descobriu um meio de quebrar a garantia da autenticidade. Bom,
Os ministérios remetem por meio eletrônico à exposição de motivos. Exposição de motivos é um nome técnico do ofício documento que os ministros de qualquer comunicação de um ministro de Estado para o presidente da República. A proposta, que no caso é a exposição de motivos, é a justificativa do ato. A proposta de ato, o parecer da área jurídica e o parecer de mérito. Chegando na presidência, os atos são examinados pela Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa Civil, que cuida da conformação com mérito, com conformação com as linhas gerais da política governamental, e, em paralelo, pela Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Essas unidades até eram conhecidas como subchefias, em vez de como Secretaria Especial. A mudança de nome é recentíssima, de poucos meses para cá. Não foi uma alteração de nível hierárquico, mas apenas de nome. É que antes o ministro de Estado responsável pela Casa Civil era o ministro de Estado chefe da Casa Civil. Daí que havia unidades logo abaixo do ministro com a denominação de subchefia. Talvez o nome subchefia para assuntos jurídicos, ou hoje Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, sejam mais conhecidas do pessoal da área jurídica devido à nossa base de legislação, que se notabilizou pelo elevado número de acessos, a simplicidade e o baixíssimo custo de operação. São só 3 pessoas trabalhando nela permanentemente. É um pedaço de uma sala da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Em torno de 3.800.000 acessos únicos por mês. Bom, voltando ao assunto, é interessante como algumas pessoas acham que, encerrada a tramitação do ato no Ministério, a aprovação pelas secretarias especiais e o despacho presidenciais são algo assim automático. Não são. Tudo está sujeito a reexame. Alguma coisa que chega para nós vai para despacho presidencial direto, mas também alguma coisa é rejeitada direto. E a maioria dos atos sofre alterações antes de ser submetida ao presidente da República. Aqueles que reclamam de coisas meio, como é que eu vou dizer, estranhas, que aparecem no Diário Oficial da União, podem ter suas razões de reclamar, mas tenho de ponderar que as pessoas não sabem o volume de coisas muito mais estranhas que não vão para o Diário Oficial da União. Aliás, a maioria coisas que o presidente da República, o próprio presidente nem fica sabendo que alguém tentou propor algo assim, porque a proposta de ato normativo é assassinada antes de chegar no presidente. Também o despacho pelo presidente da República, ao menos por todos os presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso até hoje, período no qual eu estava trabalhando no Planalto, não é algo automático ou meramente burocrático. Muitas coisas são rejeitadas no despacho presidencial ou chega o comando do próprio presidente da República de que sofram alterações e adaptações. Quem despacha o ato com o presidente da República não é o ato final, a versão final não é o ministro de Estado, é sempre a mesma autoridade. Até o Fernando Henrique era o secretário executivo da Casa Civil e, eventualmente, o subchefe para assuntos jurídicos. Depois do governo Lula, tornou-se sempre, invariavelmente, o subchefe para assuntos jurídicos. Agora, o secretário especial para assuntos jurídicos. Cargo que foi ocupado, uma época foi do Gilmar, depois o Toffoli, e outros também, Messias, e outros também que se tornaram bem conhecidos. Obviamente, repetindo, não existe a possibilidade de um ministro de Estado ou a outra autoridade chegar com alguma proposta e pedir o presidente assinar direto. Isso não existe. Tudo tem um filtro prévio. Obviamente, esse procedimento formal do decreto 9.027 não é absoluto. Se o presidente quiser que fase seja suprimida, suprima-se. O decreto é para os subordinados do presidente, não para o próprio presidente. Não se pode alegar que o presidente violou o decreto, que o presidente violou sua própria ordem. Não faz sentido. Exemplo historicamente recentes. Em 1º de janeiro de 2019, vários atos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro sem passar pelo procedimento do decreto. Os atos foram preparados pela equipe de transição e despachados pelo presidente da República sem tramitação normal. O ministro ali assinou na hora, o presidente assinou na hora. Contudo, na época, o subchefe para os jurídicos, sendo nomeado ali no próprio dia 1º de janeiro, estava acompanhando tudo. 1º de janeiro deste ano, foi um pouquinho mais confuso porque a transição governamental foi um pouco mais tensa. Mas, ainda assim,
no dia 1º de janeiro, a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos estava de prontidão, atuando nos atos normativos. Pessoas que seriam depois, logo em seguida, nomeadas, estavam ali filtrando o que o presidente ia assinar. Me permitam expor alguns problemas práticos na produção de atos normativos. Uma visão muito superficial, precisaria de várias horas de exposição para fazer algo mais profundo. Falar só aquilo que é mais comum e generalizado. Primeiro ponto que eu citaria a omissão no enfrentamento das controvérsias jurídicas. Tem-se um número fantástico de demandas judiciais devido a uma controvérsia na norma. O dispositivo antes causava dúvida na interpretação, agora se faz uma nova norma, talvez um novo marco legal. Estava na moda esse termo, agora ficou pior ainda, agora é um novo arcabouço. E considerando que justamente nos pontos controvertidos nada foi alterado, tudo continuará como antes. Em alguns casos é o próprio desconhecimento do redator da norma em relação às controvérsias existentes em juízo. Sim, não há como negar que algumas normas foram propostas sem cumprimento da obrigação básica de pesquisar as controvérsias judiciais em toda a matéria. Isso, contudo, não é o mais habitual. Eu achei que era, fui descobrir que não quando cheguei no Planalto. Normalmente o que se tem é a impossibilidade política de se chegar a um acordo sobre a controvérsia. Mantém-se o texto ambíguo, que gera controvérsia em juízo, ou mesmo dentro da administração, porque solucionar a controvérsia implicaria tomar uma opção política clara, no sentido A, no sentido B ou no sentido C. E a tomada de opção vai gerar uma reação tão forte do grupo derrotado que inviabilizará o acordo interno da matéria, muitas vezes até mesmo dentro do âmbito executivo. Muitas vezes a solução do impasse é encaminhada da pior forma possível, deixando em aberta a questão para ser resolvida pelo judiciário em cada caso concreto. Outra questão próxima a essa é o problema das normas com abdicação do poder de legislar. Até 2015, 2016, o problema era particularmente grave, depois começou uma certa reação. Um problema que, sem exagero, metade do que chegava para mim tinha problema de abdicação do dever de legislar, tinha problema de delegação legislativa imprópria. Vou tentar explicar brevemente o que seria esse problema. Pode, na ordem constitucional brasileira, num país democrático, o poder legislativo simplesmente chegar e dizer que não vai legislar sobre a matéria X. Em vez disso, ele vai delegar para o executivo a competência para legislar. Sim, pode, por meio de um instrumento chamado lei delegada. A lei delegada está prevista na Constituição de 88, artigo 68, e é essencialmente uma curiosidade acadêmica. A última foi feita no governo Collor e não existe a possibilidade política de voltar a ser utilizada. É rejeitada pelo parlamento. Mas, apesar disso, é sempre interessante lembrar o que é a lei delegada regular como forma de explicar o que não é delegação legislativa constitucionalmente legítima. O Congresso Nacional ele pode, sim, aprovar a resolução especificando o conteúdo da delegação e o termo do seu exercício, artigo 68. Isso é lei delegada e é constitucionalmente admissível, apesar de não existir na prática. O que vinha sendo feito, às vezes, quando também voltamos a ter alguns casos, é estabelecer em lei ordinária que, atendido princípios genéricos, visando um finalismo abstrato e respeitando artigos constitucionais citados meio que a esmo, o Poder Executivo pode fazer o que bem entende sobre a matéria X. O problema identificado eram proposições contendo dispositivos extremamente genéricos que terminavam com a sentença: o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. Como assim? Regulamentar o quê se não tem nada objetivamente disposto? Não se conseguia fazer um decreto regulamentar da lei. Eram propostas que tinham uma estrutura lógica mais ou menos assim. Eram todas muito parecidas, inclusive. Fica criado o Programa X, consistente num conjunto integrado de ações visando o bem comum e a melhora das condições de vida, segue o finalismo vago. Artigo 2º, o Programa X tem por princípios, daí rolam-se princípios genéricos. Nada contra os princípios, mas... E as regras objetivas, onde estão? Artigo 3º, agora o pensamento mágico.
O Poder Executivo disporá sobre os critérios de seleção dos beneficiários, o valor dos benefícios, a taxa de juros, enfim, tudo. O Executivo recebia a delegação incondicionada. Tornou-se difícil lembrar, esse problema ainda existe, não tanto, mas ainda existe, que processo legislativo é matéria constitucional. Lembrar que o âmbito de atuação das leis ordinárias, das leis complementares, dos decretos legislativos, dos decretos presidenciais, é dado pela Constituição e não por normas infraconstitucionais. Em determinado momento, as pessoas parecem ter perdido a noção de que a lei é cogente, de que a lei não é uma sugestão, um indicativo, um discurso, uma possibilidade a ser considerada, uma autorização para a administração fazer algo, se achar conveniente, ou ainda numa variação muito comum, algo que só terá efeitos práticos se houver previsão na lei orçamentária. E que, caso queira deixar de aplicar, é muito fácil, só não prever recurso na lei orçamentária. Não é bem assim. As pessoas passaram a achar que a lei podia ser utilizada para dar sinalização política. Esse termo chegava a constar de documentos escritos, surpreendentemente. Na mesma linha, eram endêmicas as propostas de decreto regulamentar, nas quais a regulamentação, o que era? Era transcrever alguns trechos da lei e estabelecer a autoridade competente para editar a portaria para a qual se pretendia delegar a competência regulamentar. Só que dei uma olhada no artigo 84.4 da Constituição, que fala do decreto-regulamento, e do parágrafo único. Lá no parágrafo 1 do 84 tem várias hipóteses para delegações das competências 84, entre as quais não se inclui a competência regulamentar, que é indelegável. Interessante como no decreto anterior ao 9191, 4176, ele se enfatizava a necessidade de se evitar o uso de ato normativo hierarquicamente superior para casos que podem ser resolvidos por ato inferior. Às vezes isso ainda ocorre, de propor em ato normativo superior para algo que pode ser resolvido por ato inferior. Mas agora, no período que eu estive no Planalto, o problema que eu vi foi exatamente o contrário. Propor lei em caso que precisa de emenda constitucional, propor decreto em caso que precisa de lei, propor portaria em caso que precisa de decreto. Cuidado, pessoal. Existe o princípio da legalidade, tanto a legalidade geral do artigo 5º, inciso 2, quanto as diversas formas de legalidade especial. Legalidade administrativa, legalidade tributária, legalidade tributária, legalidade penal e outras, cada uma com certas peculiaridades. Não é apenas a legalidade do artigo 5º, inciso 2. Existem formas de legalidade mais rígidas, mais qualificadas na Constituição. Outro problema que se verificou muito. Uso de linguagem esotérica em atos normativos. Uso aqui a expressão linguagem esotérica no sentido de linguagem a ser compreendida apenas no círculo restrito. São casos como o do burocrata que utiliza aquela terminologia no trabalho e rotineiro e termina por não atentar que não é linguagem universalmente compreensível. Aliás, não é sequer português aceitável, pois as palavras estão postas com acepção não reconhecidas por nenhum dicionário. Particularmente, também é muito problemático, por exemplo, para a normativa, alguns dialetos aí caracterizados pela ausência de ponto final. A frase começa, fica cheia de vírgulas, intercalações, e o ponto final não aparece nunca, ninguém consegue entender aquilo que está escrito. Também pode ocorrer, observa, de que a linguagem hermética não é exatamente um erro, não é exatamente incapacidade, mas é um mecanismo de poder do burocrata. É a garantia de que naquela área específica o poder sempre será dele, porque sempre é ele que será o oráculo mágico que irá estabelecer o que diz a lei. Vai valer o que ele quer que seja a lei, não o que realmente é a lei. E tem ainda uma outra hipótese, que às vezes é bastante frequente, que é a seguinte: o texto hermético é uma tentativa de dar pouca visibilidade à alteração normativa por se considerar ela impopular ou de legitimidade duvidosa. Não vamos entrar aqui em considerações sobre a moralidade dessa conduta,
apenas eu registro que a estratégia não funciona. Porque o que ocorre? Todos identificam o pretendido, ou ocorre que não identificam, mas eles também não entendem e terminam dando redação com significado diverso para o dispositivo, ou ainda o dispositivo é aprovado daquela maneira. Mas de tão ininteligível, termina não sendo aplicado, ao menos não aplicado da forma pretendida por quem redigiu. São manobras geralmente infantis. Outra questão, como falei, o grave problema do impacto orçamentário financeiro devido à relação meio doentia que a população brasileira e o Estado brasileiro têm com o gasto público. No cálculo do impacto orçamentário e financeiro, até algum tempo atrás, as medidas adotadas pelo Executivo eram bem limitadas. Somente com o início do processo de impeachment da Dilma Rousseff, cujo fundamento foi violação de normas orçamentárias e financeiras, que o estamento burocrático do Executivo acordou em massa para a questão e voltou a dar mais atenção para a matéria. Sem entrar no mérito se o impeachment da Dilma foi devido ou indevido, se foi correto ou não a caracterização, o fato é o seguinte: o impeachment foi por violação de norma orçamentária e financeira. Portanto, normas orçamentárias e financeiras não são recomendações, não são propostas, são algo corrente que tem que ser cumprido. Pessoas foram descobrir isso. No governo Bolsonaro era incrível o cuidado tremendo que ficavam tendo, até noticiado pela imprensa, para não sancionar nenhuma norma que pudesse ser caracterizada como violação de ato de norma orçamentária ou financeira, e daí gerar pretexto para um impeachment contra o Bolsonaro. Bom, os decretos anteriores de elaboração normativa, anteriores a 2017, estavam muito vinculados ainda à lei de responsabilidade fiscal, né? Impacto das despesas diretas no exercício e nos 2 subsequentes. O que gerou uma interpretação de que bateria dar o valor dessas despesas diretas nesse exercício e nos 2 seguintes. Se poderia ignorar as despesas indiretas, estava dispensado de fazer estudos de mais longo prazo. Agora, tem-se diversas normas ao longo do decreto 9191 sobre a questão das despesas envolvidas na proposta, que não é só mais LRF. Por custos, agora se deve interpretar não mais como mera questão de cumprimento formal ou aparente da LRF. Não é saber apenas quanto o ente público vai gastar diretamente com a norma, como, lamentavelmente, ainda é a tradição em grande parte das propostas. Trata-se também de saber as despesas indiretas para os entes públicos e para os particulares. Pretende-se criar X cargos públicos. Tudo bem. Precisa ferir o gasto com a remuneração do pessoal, de acordo. Mas também se precisa ferir o gasto com a estrutura física do local em que eles vão trabalhar, o gasto com parcelas indenizatórias. E, dentro das peculiaridades tipicamente brasileiras, o gasto médio a ser acrescido por decisões judiciais. Isso que parece meio óbvio para alguém na iniciativa privada, não costuma ser examinado nos entes públicos. Já se haverá a criação de novas exigências burocráticas para particulares, precisa aferir os gastos com servidores e estrutura física para fiscalizar o cumprimento das novas exigências, ou não faz sentido formular as exigências. E precisa também aferir o quanto vai ser gasto por particulares para pararem de trabalhar, pararem de produzir para atender às novas exigências. Qual o custo das horas de trabalho dos particulares com exigências? Lamentavelmente, para muitos persiste a mentalidade de que a razão de existir da sociedade é atender às exigências formais do seu órgão específico, porque ele é o mais importante que existe, trata da matéria mais importante da humanidade, e as exigências formais são sagradas. Logo, pretender calcular os custos, inclusive o tempo perdido, o tempo de trabalho perdido, é algo herético. O problema que as pessoas não atentam é que não é só do órgão, as agências burocráticas do órgão A que o particular tem que cumprir, também do órgão B, do órgão C, do órgão D, e vão se somando, chegando a um ponto insustentável. Problema da vigência e da vacatio legis, algo que agora estamos conseguindo nos últimos anos evolução bem substancial. O que acontece? Tudo bem que se tenha ansiedade que a norma seja aprovada e publicada no Diário Oficial da União, mas é urgente que se tenha paciência quanto à entrada em vigor, ou, em alguns casos,
quanto ao início da produção de efeitos. De outro modo, o que se observa é que a confusão no momento inicial supera qualquer eventual vantagem de aplicação imediata na norma. Ao decidir sobre o período de vacatio legis, é preciso levar em conta alguns elementos. Por exemplo, qual o prazo necessário para amplo conhecimento pelos destinatários, tanto dentro quanto fora da administração? Tem, inclusive, explicar a norma para a pessoa na ponta que vai aplicar, não só para a área jurídica. Qual o tempo necessário à adaptação da administração pública dos particulares aos novos procedimentos, regras e exigências? Inclusive, o tempo necessário para o mercado eventualmente estar apto para fornecer um novo produto que agora vai ser exigido de todos. Qual o tempo necessário para esclarecimento à sociedade do conteúdo das novas normas? Quais as medidas iniciativas prévias que se fazem necessárias para a aplicação da norma de modo ordenado? Inclusive, qual o tempo necessário para formular as normas inferiores complementares? Qual o tempo necessário para a adaptação dos sistemas de TI utilizados pela administração pública? Lembrando que a adaptação de instrumentos de TI pela administração pública costuma ser muito demorada. E também qual o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para a entrada em vigor. O pessoal tem visto de querer que a norma entre em vigor, comece a produzir efeitos no dia 1º de janeiro, como se fosse possível, no dia 1º de janeiro, estarem todos em condições de iniciar de imediato os atos necessários para a norma produzir efeitos, como se 1º de janeiro fosse um bom dia para realizar uma mudança dessas. Bastante ilustrativo, nesse caso da vacatio legis, dou como exemplo as normas de trânsito, né? São muitas normas de trânsito. Temos no Brasil elevado número, uma mortandade absurda no trânsito, a terceira maior do mundo, né? Só a Rússia e Paraguai estão na frente, mas o discurso da indústria das multas. Então, é algo que todos sempre tiveram sua experiência pessoal. Então, as proposições legislativas são constantes e algumas delas meio voluntaristas. Contudo, para esclarecer as novas regras a dezenas de milhões de motoristas e autoridades de trânsito em todos os estados e em todos os municípios, porque todos eles aplicam normas de trânsito, é algo que demanda tempo. Também é necessário estabelecer prazo para adaptação dos sistemas de TI de processamento da infração, porque é óbvio que nós não se processam mais em papel. Se foi constatar que em menos de 6 meses é inviável fazer uma norma de trânsito entrar em vigor. É impossível. Não se conseguem nem adaptar os fluxos administrativos, nem adaptar os sistemas de TI. Houve casos que o Congresso optou por tornar mais rigorosa uma infração. Resultado, vários entes federados deixaram de multar por conta daquela infração, já que eles não conseguiam processar a multa. É impossível processar a multa, então simplesmente deixaram de aplicar a multa durante vários meses. Um outro problema, a questão dos conselhos profissionais e da regulação profissional. A lei do decreto 9191, muitos podem estranhar as disposições sobre regulação e criação de conselhos profissionais. Pois é, elas decorrem da pressão fortíssima nas últimas décadas para criar conselhos profissionais e regular profissões, não visando resguardar a sociedade, mas com o aparente objetivo de garantir reserva de mercado para determinadas corporações. As orientações desses decretos são restritivas e representam a linha, sem muitas variações, de todos os governos que eu acompanhei até agora, no sentido de tentar impedir um pouco limitações necessárias ao exercício de atividade profissional, de impedir fechamento de mercado, de impedir a formação de corporação de ofício. Outro caso interessante em termos da produção de norma é o caso dos colegiados. Algo como 1/3 do trabalho do meu setor é tratar de criação e organização de colegiados. É algo impressionante. Em levantamento de 2019, obteve-se o número de 2.590 colegiados na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Isso só os publicados no Diário Oficial da União nas últimas décadas. Mais antigos ou publicados em boletim interno não tem como ver o levantamento. O que leva a essa obsessão pela criação de novos colegiados e pela manutenção de colegiados antigos, de utilidade prática meio desconhecida? Está relacionado com aquilo que eu falei antes, da política da sociedade organizada em torno do interesse de grupos. São motivos não muito nobres, tais como criar aparência de debate em situações nas quais a conclusão já está posta de antemão,
pois os membros do colegiado foram escolhidos entre pessoas com ideias uniformes, simular a tomada de providências visando resolver determinado problema, tentar constranger setores técnicos que existem em determinadas medidas, diluir responsabilidades que deveriam caber à autoridade singular, às vezes melhorar o currículo dos participantes dos colegiados, que passam a citar como experiência profissional a condição de membro de colegiado com nome imponente, utilizar os colegiados para fazer comício político voltado a determinado grupo, sempre aquela questão de voltar ao grupo. O colegiado é voltado a agradar um grupo específico. Alguns consideram equivocadamente que o problema disso é só o tempo perdido com esses colegiados. Não é. Tem algo muito sério na produção normativa. Por isso que eu cito a questão dos colegiados. Muitos desses colegiados, eles elaboram e aprovam uma profusão de diretrizes, recomendações, resoluções e políticas que, normalmente, com conteúdo impreciso e com sobreposição de competência de órgãos da administração ou de outros colegiados. E, acima de tudo, gerando dúvidas sobre se possuem natureza de recomendação ou se são algo vinculante. Essas normas, elas muitas vezes geram problemas para particulares, mas tem gerando um problema maior ainda dentro da administração, porque os servidores já não sabem se essas regras, se essas diretrizes, se essas políticas são algo vinculante, ou se são meras opiniões. Estamos tendo um esforço muito grande nos últimos anos para tentar deixar claro quando o colegiado está editando uma norma cogente e quando está formulando uma mera proposta ou uma mera recomendação. Conseguimos evoluir um pouquinho nesse ponto. Tem-se ainda o hábito de colegiados convocarem conferências com custo de 5 milhões de reais. Isso é muito comum. Tentar limitar a criação e a expansão e as competências de colegiados é uma tarefa meio ingrata, pois as pressões são constantes. Qual é o argumento? O problema X, mas veja, doutor, o problema X que o colegiado que vai tratar é algo muito grave, algo que tem que ser buscado uma solução, são situações dramáticas, eu tenho que solucionar. Sim, mas o que a criação do colegiado tem a ver com a solução do problema X? Por que a atividade da autoridade singular, isoladamente, não será mais eficiente do que a criação desse colegiado? Muitas vezes não consegue responder muito bem. Aí conseguimos muitos colegiados criados, muitos colegiados propostos não são criados. O número de colegiados criados é grande, mas acredite, muitos outros não são criados. Uma outra questão importantíssima que temos, surgida de 2001 para cá, Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, faço gravar a data do atentado, que alterou a disciplina dos decretos e das medidas provisórias. Muitos ainda não se adaptaram ao texto dessa nova medida, dessa emenda constitucional. Continuam vendo decretos do mesmo modo que normas anteriores. A alteração no 84, inciso 6, alinhada à Constituição, permitiu que fossem editados decretos diretamente fundados na Constituição e não na lei. Caso emblemático, decreto 3995 de 2001. Vale a pena dar uma olhada na internet depois, é interessante. Nesse caso, acho que o executivo, parece que algumas pessoas na presidência resolveram testar os limites da emenda constitucional. A emenda do decreto é muito curiosa. Segurem-se firme nas cadeiras. Altera e acresce dispositivos à lei número 6385 de 1976, que blá, 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 nas matérias reservadas a decreto. Isso mesmo, o decreto alterou o texto da lei. Foi um escândalo. Não, o Supremo vai derrubar logo a mente. Foi objeto de ação de inconstitucionalidade, mas essa ação não foi julgada direto. De tão simples era a questão que o Supremo não julgou direto. Ficou-se décadas sem ter uma resposta para essa questão e com algumas pessoas ainda insistindo que não, decreto não pode alterar a lei, que absurdo. Foi só em agosto de 2021 que o STF julgou a ação e, para o espanto de muitos, julgou constitucional. Julgou realmente, se realmente for mera organização administrativa, o decreto pode alterar até mesmo o texto de lei.
Se bem que, no geral, a gente não faz alteração de texto de lei. No geral, o que a gente faz é alteração tácita de texto de lei, alteração no corpo da lei que temos evitado para não causar escândalo. Vejam a respeito, os que não leram ainda, a ação direta 2601. Bem, nos deu certa tranquilidade, mas ainda muitas dúvidas persistem. Por exemplo, não pode criar órgão. Sim, mas o que é esse tal de órgão? O ministério é órgão, tudo bem, mas a secretaria ela é órgão? Já não sei. Não pode criar despesa. Também não pode criar despesa direta, tá claro, mas indireta, que muitas vezes o decreto gera, não está muito claro. Pode ser invocada para reorganizar estatais. Nunca se fez o teste, achou-se perigoso. Mas, teoricamente, talvez até possa. Entidades cujos titulares têm mandato garantido em lei podem ser reorganizadas por decreto autônomo? Agências reguladoras podem ser reorganizadas por decreto autônomo? Não está claro. Se pode alterar disposições sobre colegiados por decreto autônomo, que tem evitado. Uma decisão do Supremo anterior, curiosamente, de modo contraditório, deu a entender que não. Até que ponto se pode reorganizar a administração com consequências sobre na tramitação de processos administrativos envolvendo particulares? Não está muito claro na prática. Essas questões continuam em aberto, mas objetivamente, uma coisa está clara. Hoje é possível, sim, reorganizar a administração sem aumento de despesas, sem criação de órgão e sem criação de cargo, mesmo contra o texto da lei. Os limites exatos da possibilidade ainda existem sérias dúvidas. Tem também situações nas quais parece possível, juridicamente, alterar a lei por decreto, mesmo contra o texto da lei, alterar tacitamente a lei por decreto, mas politicamente não se faz, não parece prudente. Outra questão, que essa foi típica de um período do governo passado, a tendência de querer transformar livros de doutrina jurídica em lei. Foram recorrentes as propostas de normas que elas não tinham conteúdo normativo, mas explicativo e discursivo. Eram reflexões jurídicas e não normas. Muitas dessas normas também apresentavam o problema de invasão de competência de outros entes federados. Está muito forte nos últimos anos uma tendência estranha de achar que se pode pretender propor pretensas normas gerais sobre qualquer questão de direito público abrangendo outros entes federados. Não pode. Problema, primeiro, muitas dessas alegadas normas gerais, de gerais não tem nada. Elas têm elementos bem específicos. Segundo problema, não existe dispositivo constitucional autorizando a União a editar normas gerais sobre qualquer coisa. Existem hipóteses constitucionalmente previstas nas quais a União pode editar normas gerais, condicionando outros entes federados, tais como licitações, direito tributário, direito financeiro, direito consumidor, direito ambiental, etc. Mas não existe dispositivo dando à União competência para editar normas gerais sobre qualquer coisa de direito público e que pretender impor essas normas aos entes federados. Calma lá. República Federativa significa que os entes federados têm autonomias e áreas de competência constitucionalmente asseguradas, e não asseguradas por lei. Não existe, por exemplo, dispositivo constitucional autorizando a União a editar normas gerais aplicadas a todos os entes sobre organização administrativa, sobre pessoal e sobre outras questões próprias de cada ente federado. Muitas vezes daí vinham propostas disfarçadas. As propostas se apresentavam como de hermenêutica jurídica, disfarçavam a natureza de direito administrativo dela dessa maneira. Outro problema recorrente foram propostas de elaboração normativa que não respeitavam as regras de elaboração normativa. Caso comum, muitas propostas de lei ordinária sobre elaboração normativa. Não pode, é matéria para lei complementar, artigo 59, parágrafo 1, que eu já citei, não é lei ordinária, é lei complementar. Outros casos, normas esparsas sobre elaboração normativa,
normas que não respeitam as regras de consolidação normativa. A tentativa brasileira de adesão ao CDE parece que teve o efeito colateral de gerar algumas normas meio precipitadas, ao lado de normas muito interessantes, claro, com um conteúdo meio voluntarista, às vezes. Além da tradicional Lei Complementar 95, do Decreto 9191, temos vários outros decretos agora sobre elaboração normativa. Por exemplo, o Decreto 10139, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, portaria para baixo, que ficou vulgarmente conhecido como revisaço. O Decreto 10.411, de 2020, que tratou da chamada análise de impacto regulatório, aplicável apenas a atos inferiores a decreto. O decreto, esse pouco prestaram atenção, o decreto 11.092, o protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação do Brasil com os Estados Unidos, aprovado por decreto legislativo, promulgado por decreto e, portanto, com status equivalente à lei ordinária, com uma série de regras sobre elaboração normativa, mas que se entendeu-se aplicáveis apenas a atos normativos inferiores a decreto, por isso achou-se que não haveria óbice, que não haveria necessidade de lei complementar. O decreto 11.243, que regulamentou esse protocolo. Não se conseguiu impedir por completo o advento dessas normas, em alguns casos meio esparsas e meio caóticas, mas se conseguiu fazer com que somente se apliquem a atos inferiores a decretos. Tinha ainda um outro caso curioso, o decreto 9759, com regras sobre colegiados, que o atual governo revogou no dia 1º de janeiro. Ele tinha regras sobre extinção de colegiados, que o atual governo era politicamente contrário, e daí revogou imediatamente. Problema, revogou integralmente. E ele não tinha só regras sobre extinção de colegiados, ele também tinha regras sobre criação de colegiados, inclusive regras que facilitavam a criação de colegiados. E aí ficou uma situação um pouco confusa. Bom, toda essa situação, estamos agora na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, nos próximos meses. Isso é uma informação fresca de poucos dias atrás. Veio a ordem de tentarmos alterar, ou fazer um novo decreto, ou reformar o decreto 9191, resolvendo essa série de confusões ocorridas nos últimos tempos. O tempo está se esgotando, vou tentar ser breve. Temos a questão das medidas provisórias, que a emenda constitucional 32 também alterou totalmente o sistema, e a emenda constitucional 32 teve uma vantagem em termos de racionalização do ordenamento ao resolver a praga das reedições de medida provisória. O que acontecia? A medida provisória é editada e reeditada. Só que cada vez que reeditava, o texto não era o mesmo, eles iam acrescendo novas disposições sobre assuntos aleatórios, ficando um troço cada vez mais caótico. Daí, a emenda constitucional 32 resolveu o problema das reedições, mas gerou um outro probleminha. Gerou o problema das emendas parlamentares sobre assuntos aleatórios em relação ao texto originário. Tornou-se comum ter uma medida provisória de 1 a 2 páginas, virando um projeto de lei de conversão de 30 páginas, tratando de 10 assuntos diferentes. Isso tornou-se habitual. O quadro se alterou em 2015, quando o STF, na ação direta 5127, outra bem interessante de ser lida, declarou que seria inconstitucional, por violação do devido prazo legislativo, inserir, mediante emenda parlamentar, no projeto de lei de conversão de medida provisória, matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. Isso é meio polêmica, né? Porque não existia um dispositivo constitucional dando essa limitação para o poder de emenda do Congresso Nacional. Mas, sem entrar nesse mérito, foi muito bom no sentido de racionalizar o texto da norma. As medidas provisórias pararam de tratar de tantos assuntos diferentes e sem nenhuma relação entre si. Observa, a restrição é a emenda. Na medida provisória original, ainda pode constar matérias sem nenhuma pertinência temática entre si. As medidas provisórias, até pela forma precipitada, que são editadas, e pela forma precipitada em que são votadas, não costumam ser um primor de clareza e boa técnica, mas tenho a registrar que já foi bem pior. Evoluiu-se bastante
devido a esses dois fatores, né, do fim das reedições e do fim das emendas sobre assuntos sem nenhuma pertinência temática. Questão de avaliação posterior. Teoricamente, segundo a doutrina, a legística inclui avaliação posterior dos efeitos da norma. É algo incipiente no Brasil. Não tem muito para falar a respeito, lamento. Pode haver alguma coisa em agências reguladoras, em algumas instituições com poder regulatório para normas inferiores a decreto, para decreto muito pouco, para lei praticamente nada. A tendência no Brasil é quando uma política pública não produz o resultado pretendido, ela é informalmente abandonada. Não há revogação formal da norma. É triste, mas é assim. Já quanto a, se a norma abrange relações de direito privado, fica pior ainda, porque a norma ela não é revista e muitas vezes também não é esquecida. Vai se acumulando a outras sujeitas a serem invocadas em juízo. No fim do anexo ao decreto 9191 tem um pequeno toque dessa questão, uma discreta orientação na busca da avaliação de efeitos posteriores da norma. Mas o caminho a ser percorrido ainda é muito longo. Bom, creio que consumi todo o meu tempo de 1 hora. Então, acho que é isso. Estou aqui à disposição, não sei. Estou aqui à disposição. Passo a palavra de volta para o professor Rui. Doutor Jandir, eu vou dizer uma palavra aqui espetacular, mas ela não retrata realmente tudo que nós ouvimos até agora. Tá? O senhor dá uma palestra dessas para advogados, para futuros advogados, cujo objeto de trabalho são as normas, tá? E o senhor dá essa aula magna sobre como se fazem, o que acontecem com as normas, foi sensacional. As peculiaridades que o senhor trouxe, é sensacional. Desde já, reitero novamente aí o convite da nossa coordenadora do direito de haver mais palestras mais aprofundadas sobre alguns pontos, né? Porque, repito a todos os presentes, nós estamos falando do nascedouro das normas jurídicas. Nós, como advogados, como operadores do direito, lemos as normas, né? E achamos que aquilo, como bem disse também já o doutor Jandir, aquilo caiu no céu, aquilo alguém botou ali no livrinho, na lei, né? E aquilo é a lei, né? A gente só lê e fim de papo, né? O doutor Jandir nos trouxe os aspectos de como nasce isso, como algumas, inclusive, né, doutor Jandir, sequer nascem, são abortadas pelo próprio doutor Jandir, né? Dentro desse processo de revisão, né? Então, assim, é sensacional ouvir isso sobre o nosso objeto, sobre a nossa matéria-prima de trabalho, né? Tem como matéria-prima o corpo humano, né? O engenheiro, os aparelhos de medição, as obras. A nossa matéria-prima, o nosso insumo é a norma, né? E aí a gente ouvir todas essas peculiaridades que não estão escritas assim, né, nos livros jurídicos, porque lá estão só as normas. Lá a gente só vê o final da novela, né? O doutor Jandir, na verdade, aqui nos contou o projeto da novela, como a novela começou, nos mostrou também os making-offs da novela, né? E o que um dia vai ser gerado uma novela, né? Não temos ainda aqui, doutor Jandir, perguntas no site, mas eu estou aqui, a minha cabeça está borbulhando. Se quiserem, estou à disposição, podem formular. Não, já solicitamos aqui, mas desde já eu já vou lhe fazer 2 colocações aqui, e dar aso aqui a algumas das minhas muitas ansiedades, ver se eu consigo resolver. A primeira delas é a seguinte: então, me pareceu muito claro da sua fala aqui, que essa culpa que a sociedade brasileira leva de que muitas normas a sociedade faz pegar e outras normas não faz pegar, essa norma não pegou, essa norma pegou, isso se debita à sociedade brasileira, que muitas vezes talvez, sedizente, descumpridora de normas, né? Pela sua fala aqui, na verdade,
esse mantra de que há normas que pegam e normas que não pegam, muitas vezes nasce do próprio processo de elaboração da norma. Sem dúvida. Muitas vezes a norma ela tem um problema, ela tem várias questões. Por exemplo, eu aprendi um princípio de direito administrativo novo e na produção legislativa. O princípio é o seguinte: o princípio da legalidade seletiva. O que significa? O volume de normas é tanto, e são inclusive de tão modo contraditórias, que muitas vezes o burocrata escolhe a norma que ele vai aplicar segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Porque as normas não são as normas são contraditórias, as normas se sobrepõem. Muitas vezes também a norma também se cria muitas vezes norma sem verificar a viabilidade real de aplicação. Existe uma estrutura de fiscalização. Quantos milhares de servidores estão disponíveis para fiscalizar essa questão? Pegando de novo o exemplo de trânsito, eu trabalho com lei de trânsito. Eu gosto do exemplo de lei de trânsito porque é uma questão que todo mundo conhece, todo mundo tem suas experiências pessoais, né, com trânsito. Então, vem cá, faz sentido eu me preocupar com, por exemplo, vou pegar um exemplo meio chocante, me preocupar com fiscalização de vagas para idosos e deficientes dentro de prédios particulares, se eu não tenho fiscalização na rua para conter velocidades absurdas e uso de substância psicoativa matando alucinadamente? Não, mas uma coisa não exclui a outra. Vamos fazer todas ao mesmo tempo. Tá, perfeito. Todas são prioritárias, nenhuma o é. Temos que ter prioridade. No caso do trânsito, por exemplo, é prioritário reduzir a velocidade e parar o uso de substâncias psicoativas. Daí as pessoas, para reduzir um pouquinho a matança. Depois de conseguirmos fazer isso, se tenta fazer outra coisa. Por enquanto, ainda não temos pessoal, não temos equipamento de controle bastante para isso e não tem funcionado. Ficar somando novas exigências de novos detalhes é contraproducente. Então, assim, não é exatamente realmente a índole do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é insolente, que despreza a lei porque as autoridades públicas são todas safadas. Existe também um problema na elaboração da norma. As normas são mal não é feita uma estimativa séria de como será aquela norma aplicada. A famosa lei do documento único, baixada anos atrás, simplesmente com poucos artigos fica instituído o documento único. E o número único. Daqui a uns anos todos terão documento único e número único. Como? O quê? Qual é o fluxo? Como é que vai se unificar as bases de dados? Do que estão falando? Avisaram isso para as 27 secretarias de Estado no país ou não? Agora que se está gradualmente com o novo decreto de identidade, que vai ser um novo agora, tentando fazer com que, ao menos das carteiras de identidade, os números sejam unificados. Exatamente. E aquilo que o senhor falou, qual operador jurídico, no seu dia a dia, já não ficou lendo uma norma 5, 6 vezes e se perguntando assim, mas vem cá, pelo amor de Deus, o que a norma está mandando eu fazer? E aí vem a sua fala dizendo o seguinte, de que algumas normas, elas saem assim mesmo, porque, na verdade, não se consegue fazer uma escolha do que se deve mandar fazer, porque pode desagradar o partido A, o aliado B, ou não sei o que C. Então, na verdade... É uma omissão deliberada. Não é o operador do direito que tem limitação intelectual, que ele não consegue ver o que a norma manda. É porque a norma, quando saiu, não sabia o que ela queria mandar as pessoas fazerem. Eu achei sensacional. Exatamente. Ou havia uma intenção deliberada de criptografar, de deixar ela acessível apenas a um círculo restrito. Havia essa intenção deliberada. Logo que eu cheguei... Um episódio gozadíssimo, logo que eu cheguei na presidência. Isso já faz 20 anos, agora já melhorou um pouquinho. Já melhorou muito, né? Eu liguei para uma consultoria perguntando, daí atendeu um colega que não era de carreira, ele teve uma parte não era de carreira. O que quer dizer esse parágrafo dessa proposta? Eu já li várias vezes e não consigo entender o que está escrito. A resposta dele me traumatizou. Ele respondeu, não, doutor, observe bem. O senhor é novo, não sabe. Aqui nós tratamos apenas da juridicidade da norma. Isso que o senhor está falando, o senhor tem que tratar com a secretaria finalística. Para ele, o fato da norma ser incompreensível não era um problema jurídico. Agora já deixamos claro em todos os decretos regimental que
a função de o texto final da norma é obrigação do órgão jurídico. Sensacional. Não, sensacional. A sua palestra realmente nos trouxe luzes aqui sobre a nossa matéria, a matéria-prima de trabalho, né? E como uma última questão, não querendo tomar mais o seu tempo aqui, que a gente sabe que os festejos de São João em Brasília são grandes, são bonitos, né? Mas na nossa área do direito administrativo, eu não obtive ainda uma resposta. Quem sabe o senhor ajuda a me achar uma luz nesse sentido, né? Eu sempre vi normas, e como muito bem prudentemente o senhor falou, né, muitas normas têm vacatio legis e deveriam, inclusive, ter mais normas com vacatio legis, porque eu não posso dizer assim, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Quer dizer, só para a maioria da população brasileira, né, saber da publicação, só aí já decorreu uma vacatio legis fática, né? As pessoas têm que ter conhecimento disso, né? Mas, enfim... mas a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, me criou um problema para explicar para os alunos, né? Porque eu sempre vi assim, esta norma entra em vigor daqui a 2 anos. Né? Isso é muito comum nos códigos. Tá? Então a gente vai se preparando, eu vou preparando os alunos, né? 2 anos para a nova norma e tal. Pois é, aí a nova lei de licitações veio com a seguinte previsão. Olha, essa norma, ela entra em vigor imediatamente. Tá? Mas tem o seguinte... Mas pode continuar aplicando a antiga. Mas tem o seguinte... As normas que ela quer revogar só vão ser revogadas daqui a 2 anos. A atual, tratando sobre o mesmo assunto. Ela entra em vigor hoje. Livre escolha da norma aplicável. As normas que ela vai revogar só daqui a 2 anos. E agora já aumentou mais, né? Aumentou mais a pressão de prefeitos que alegaram não conseguir se adaptar à nova lei, exigindo uma prorrogação, e foi dada uma medida provisória prorrogando. Isso. E tem mais. Como a festa é geral, nesse período, a administração pública pode optar. Segunda-feira ela aplica uma lei, terça ela aplica outra e a quarta ela aplica outra. E aqui cada autarquia, fundação, estado, município podem aplicar. Doutor Jandir, essas normas de licitações e contratos sempre tiveram um custo muito grande para a iniciativa privada para poderem assessorar as empresas que participam de licitação. Elas sempre tiveram um custo muito grande. Agora, eu imagino que o custo das empresas tenha sido quase que duplicado. Porque, na verdade, é o seguinte, a primeira coisa, assim, uma empresa que vende para vários municípios, onde é que se viu uma coisa dessa? A primeira coisa que ele tem que perguntar é o seguinte, vem cá, aqui qual é a norma de licitação que o senhor está aplicando? Não, aqui é 8666. Aí ele vai no município ali do lado a 100 metros. Não, aqui é 1433. O que o senhor tem a me dizer que eu possa repassar para os alunos sobre essa escolha legislativa? Bom, foi uma norma vinda do parlamento, não foi atuação nossa, né? A minha equipe recebeu o comando de trabalhar na prorrogação correndo, né? Quando veio os prefeitos de prorrogar correndo a aplicação da norma, já que alegaram não conseguir dado. Sim. Foi bem discutível essa opção. Não é que não teria sido melhor ter dado um prazo longo com 8666 imposta e depois um prazo com a nova lei sendo imposta? Bom, a boa e velha vacatio legis. Ao menos o cuidado de vedar a combinação de ambas as leis no mesmo procedimento licitatório, ao menos isso. Nossa, mas Mas aí era demais. Realmente ficou algo bem estranho, né? Agora, o argumento, pelo que eu sei, é que alguns entes federados tinham mais dificuldade de se adaptar a outros. Principalmente, não sei se exagero ou não no caso concreto, mas sempre lembrem-se, municípios, as coisas são mais complicadas. Muitos municípios pequenos, eles sequer têm procuradoria própria, não tem escala para ter uma procuradoria. Eles são pequenos demais para isso. Então, para município, eles não têm, dependem de sistemas de TI da União, eles não conseguem desenvolver sistemas de TI próprios. E a questão de adaptação aos municípios é talvez o fato mais complicado. Agora, a questão da vacatio legis também tem a ver com o que o senhor acabou de falar, né? A norma não pega
Um dos fatores que a norma não pegou, que ninguém levou a sério, foi por quê? Porque quando ela entrou em vigor, no momento zero, era totalmente inviável aplicar, porque nada estava preparado. Um ano depois, até teria sido viável ter feito adaptações, mas não foram feitas e agora ninguém mais quer saber, ninguém vai fazer. Se tivessem botado um calendário com prazos, com medidas claras do que vai ser feito em cada momento, teria sido mais factível a norma ser aplicada. É o que eu posso dizer, Exatamente. né? Claro, no mesmo processo licitatório, eu acho que seria... Claro, no mesmo processo licitatório, eu acho que seria até inimaginável pensar que poderia botar os dois regimes. Agora, uma semana o órgão está aplicando uma lei, na outra semana ele decide abrir os seus processos pela nova. Aí ele diz, não me adaptei, eu volto para a anterior. E ainda tivemos vários vetos nessa lei, vários vetos derrubados, gerando um quadro ainda mais caótico. Nossa. Não, então assim, o que eu falava para os meus alunos, que eu não estava entendendo... Tinha uma série de problemas, né? E até que, considerando os interesses envolvidos, as pressões, até que foi algo positivo no geral. Dentro do possível, foi algo muito positivo. Com certeza. Não, com certeza. Mas sobre esse ponto específico, né? Realmente, eu trabalhei representando na época a AGU, nos primeiros debates do ainda PLS 559 de 2013, né? O senador Anastasia, que começou a questão da revisão da norma licitatória. E eu realmente, quando saiu a 1433, eu disse, mas isso aqui a gente não trabalhou na época, isso não existia, né? Aquilo foi sendo posto assim, até que em determinado momento aquilo entrou na norma, e aí, enfim. Doutor Jandir, tem uma questão aqui do colega Clóvis Roberto, ele diz o seguinte: é possível mudar as promoções, o pagamento, a vida das pessoas por intermédio de instruções gerais, instruções reguladoras, portarias, notas técnicas? Isso acontece em alguns casos do direito administrativo nas Forças Armadas. Pergunta bem complicada, que teria mais tempo para responder. Vamos lá. Bom, questão terminológica. As normas inferiores a decreto, nós uniformizamos em decreto o termo portaria. Não falamos mais em instruções reguladoras ou qualquer outro tipo de ato normativo. O termo portaria, o termo instrução normativa estamos reservados apenas para aquilo que é mera consolidação, coisas tipo assim, regulamento de imposto de renda, normas que são apenas documentos meramente explicativos e não inovação. Perfeito. Sim, existe uma discussão em vários constantes sobre até que ponto se pode avançar na lei, no decreto, na portaria sobre a vida das pessoas. Em casos concretos, muitas vezes a decisão se dá sobre se o seu agente público vai prestar atividade aqui ou em outro lugar do país. Inevitavelmente não é um ato normativo. Se não é ato normativo, se é chamado ato de efeitos concretos, o ato de pessoal, com uma pessoa, um CPF específico, não é ato normativo, é ato de efeitos concretos. Isso realmente afeta muito a vida das pessoas, né? As regras de promoção, isso é uma discussão antiga. Até que ponto eu posso mudar a regra de promoção, tanto de civil quanto militar, por ato infralegal? Até que ponto a regra tem que estar na lei? Até que ponto vai para o decreto? Até que ponto vai para a norma inferior a decreto? Em alguns casos, me parece que houve algum excesso de normas inferiores a decreto. Mas outros realmente não tem como. Algum detalhamento mínimo sobre o que exatamente será avaliado naquela carreira específica para verificar se a pessoa está em condições ou não de ser promovido, depende de um ato normativo inferior a decreto ou depende de um ato que não é normativo. Depende de um ato de efeitos concretos direcionados à pessoa específica. Não sei se consigo responder. Perfeito, mais uma vez. Quero registrar aqui também vários elogios à sua palestra, né? É um tema que, de regra, o senhor tem a experiência pessoal disso, né? De regra, não se trata disso nos bancos acadêmicos, né? No máximo, vai-se ali a lei complementar 95, o decreto 9191, né? E fica-se assim... A lei complementar 95 existe. Exato. Pois é. Tem alguns casos que sequer se sabe que essa lei complementar existe, né? Mas
sendo otimista, né? Pelo menos se anuncia a lei complementar e um decreto, né? Mas fica-se naquele nível absolutamente teórico, aquele nível de leitura, né? Então, o senhor realmente trouxe aqui as dificuldades, as peculiaridades, né? E como é importante, eu acho que essa talvez seja a grande conclusão da sua fala, né? Como é importante a presença de um advogado nessa posição que o senhor está, né? Uhum. Porque sabemos que as normas são as mais variadas. Meio ambiente, matéria nuclear, criação do dia do macarrão e coisas do tipo também. Digamos de tudo. Então, a despeito dessa variedade grande, a importância de um advogado para lembrar, né, os governos, muitas vezes entusiastas, muitas vezes querendo, né, recriar o mundo de 4 em 4 anos, né? Muitas vezes todo o início de advogado... governo é interessante. Todo início de governo nós temos um problema de algumas pessoas totalmente novas que não sabem como funciona a coisa. Tenho certeza. E ficam profundamente irritadas quando descobrem que a proposta delas não vai direto para o presidente da República. Não é assim. Como assim? Mas não é só assinar? Não é só assinar? Não é só assinar, mas já está fechado. Não, está fechado que o presidente da República declarou que uma providência sobre X deve ser tomada. Não está fechado que ele vai assinar uma proposta exatamente nos termos do que o senhor escreveu. Não está fechado. Sensacional. É exatamente isso, né? A importância de um advogado tentando mostrar, né, a existência de um Estado democrático de direito. E aí nós entramos no direito, né? Como o direito pode ajudar a manter tanto a figura de um Estado e tanto a figura da democracia, né? Por isso, um Estado democrático de direito. Então, a importância de ter um advogado... Mas uma pergunta aqui, essa aqui eu achei legal, peraí. A norma pode ter um tempo de vigência determinado? Eu posso fazer uma norma temporária? Sim, o padrão internacional deveria ser isso. Eu poderia fazer, teoricamente, uma lei dizendo, não, essa lei desse programa é válida por 5 anos. Daí, depois de... Para quê? Para que depois de 5 anos o Congresso e o Executivo se obriguem a revisar para ver se aquele programa está bom, naqueles termos, se é melhor aperfeiçoar, ou, em alguns casos, se é melhor abandonar, porque nem toda a alocação de dinheiro público traz resultados que valem a pena, né? As leis de cotas, doutor Jandir, eu poderia lembrar como um exemplo, todas as leis de cotas, né? Tanto para acesso à universidade, quanto em concursos públicos, todas elas prevêem ao final norma temporária. Isso. Lembrado. Isso. E Plano Nacional de Educação, né? Tem várias leis que trazem no ordenamento jurídico isso. Muito obrigado. Agora não é a regra. Principalmente, isso é mais comum nos países, programas assim, de alocação de recurso. Programas que têm gasto direto. Sim. Isso, lamentavelmente, que nós não fazemos ainda. Nós não damos para os programas com gasto direto um prazo de duração, dizendo, não, essa lei vigora durante 5 anos. Depois, se quiser, vota-se outra, se a gente concluir que essa alocação de recursos valeu a pena. Claro. Pode não ter valido. Claro. O decreto, um que o outro saiu assim, mas foi pouca coisa. Claro. Foram poucos casos, a lei de cotas é um exemplo. Agora, foi interessante, agora alguns até por causa desse prazo da lei de cotas, alguns já chegaram a querer formular tese, não, que as cotas podem ser aplicadas sem lei. Eu posso aplicar elas com base em atos internacionais, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo sem lei, já sentindo que a lei vai vencer. Aliás, a lei das cotas já venceu, né? A lei das cotas das universidades venceu ano passado, né? Porque ela é de 2012, salvo o melhor juízo. Ela venceu em 2022, e eu estou ouvindo muito dessas teorias que o senhor está falando, exatamente aí, que as cotas viriam mais diretamente dos tratados internacionais, da leitura da Constituição, e que nem precisa lei, né? Ingresso de universidade não está vinculado à lei. Os critérios de ingresso de universidade não são bem legais, então até talvez não seja tão indefensável. Agora, outros casos, como cota para ingresso de concurso público, bem mais complicado. A dos concursos vence, eu acho que 2023 ou 2024. Essa é bem mais complicado. Essa seja uma opção legislativa. Sensacional. Sensacional. Bom, então acho que é isso. Estou à disposição, qualquer coisa. Perfeito. Clóvis, os demais que trouxeram perguntas aqui, audiência de todos, né?
esta palestra, muitos elogios aqui, doutor Jandir. A nossa palestra ficará gravada, então, né, nas palestras do YouTube, do IESB, mas a audiência aqui foi sensacional. Quero carinhosamente lhe agradecer, em nome aqui da instituição, como professor, dizer que a nossa coordenadora já pediu muito, né, que houvesse mais palestras aí suas durante o próximo semestre, talvez com alguns pontos específicos sobre a elaboração das normas, né? E, mais uma vez, lhe congratular e dizer que o senhor precisa escrever, já lhe disse isso, né? O senhor precisa escrever um livro, precisa deixar um pouco dessas suas notas aí escritas para nós, que precisamos estudar, que precisamos trabalhar com isso, que não temos essa sua prática tão grande. O senhor, eu diria que é um dever seu, né? Deixar isso escrito em um livro. É difícil porque a demanda do meu órgão é meio insana, mas assim, vamos ver o que eu consigo no futuro. Com certeza. Mas o senhor, eu sei que o senhor tem um artigo publicado, né? Qual é a revista? Não, não é artigo, é numa obra chamada Estudos em Homenagem ao professor Carlos Blanco de Moraes, com o título Legística, da editora Almedina. Daí tem um artigo, tem um artigozinho meu ali, em meio a série de vários juristas importantes me colocaram. Tem artigos que vale a pena, Gilmar Mendes redigiu, o próprio professor Carlos Blanco de Moraes dando explicação geral sobre a teoria da legística, que vale a pena ser lida, eu acho, para quem tiver interesse pela matéria, claro, né? Não... Sim. E eu posso o link aqui no chat, se alguém quiser, né? Não ganho nada com isso, mas se quiserem, aqui está. Nossa, uma grande gentileza, uma grande esse aí. Enquanto não vier o seu livro, que ficaremos esperando ansiosos, pelo menos a introdução já é trazida aí no seu artigo, com certeza. Já tem um artigozinho de alguns anos atrás. De vez em quando posso, me convida, eu tento expor alguma coisa, mas assim, também é o que pode ser feito, né? Com certeza, mas com então, certeza. Eu que agradeço, na verdade, porque acho até interessante divulgar para as pessoas para que serve o meu órgão, porque realmente as pessoas acham que a Secretaria de Serviços Jurídicos é a base de legislação, fora isso, elas não sabem muito bem para que serve aquilo lá, né? Acho que é uma espécie de órgão carimbador de propostas que chegam para o presidente. Então, o órgão cuida só da consultoria jurídica interna da Presidência da República, talvez. Sim, sim. Então, é um pouquinho mais complicado que isso. E não é um órgão pequeno, não sou só eu, temos várias dezenas de pessoas lá. Sim. Não, com certeza. Todas as peculiaridades que o senhor trouxe aí, eu acho que, sobretudo para nós juristas aqui, foram absolutamente essenciais. Repito, a norma é a nossa matéria-prima. Se a gente não sabe a elaboração, como se chegou à norma, como aquilo caiu na lei número tal, eu acho que realmente fica difícil até exercer a função de jurista. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram. A palestra, então, ficará gravada no endereço que já foi disponibilizado. O artigo da autoria do Dr. Jandir também aí é disponível para os que se interessarem. E, mais uma vez, Dr. Jandir, como colega, como seu amigo aí, agradeço muito, muito a sua presença e que não seja, pelo amor de Deus, longe disso, a última vez que o senhor vem aqui no IESB tratar sobre esse assunto. Muito obrigado. Se tiver disponibilidade, eu estou à disposição e, novamente, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Encerramos a sessão, então. Um grande abraço a todos. Obrigado e boa noite.